Shalom, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso programa diário, Minuto de Techuvá. E eu gostaria de falar hoje sobre uma teologia que há muitos séculos tem colocado em divisão o movimento cristão, chamado a teologia da substituição. Só que essa teologia, que afirmava que a igreja havia substituído Israel, que a igreja era o Israel espiritual, essa teologia ela fracassou a partir de 1948, quando Israel tornou-se uma nação soberana. Mas a teologia da substituição que eu gostaria de falar com você hoje, ela se refere à teologia da substituição judaica. Uma das seitas do povo judeu mais conhecida no mundo é o judaísmo ortodoxo. E o judaísmo ortodoxo ele prega que Judá hoje é o Israel de Deus. Que as 10 tribos levadas pelos assírios por volta do século 7 antes da era cristã jamais voltarão, que eles deixaram de existir. Mas será que isso realmente é uma verdade? Vamos iniciar com o ministério de Yeshua, Jesus, o nosso Messias. Quando ele esteve aqui conosco, ele foi categórico. Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele afirma que ele não foi enviado para a casa de Judá. E esse é um dos motivos para que os judeus rejeitassem ele como Messias. Eles não compreenderam esta grande obra que ele veio fazer. 7 séculos antes, as 10 tribos da casa de Israel, pela idolatria, pelo pecado, foram levados cativos. 5 séculos antes, os judeus, por terem abandonado a Shemitah, ou o ano sabático, foram levados cativos, e a profecia dizia que eles ficariam 70 anos. E assim aconteceu. Só que eles voltaram para Judá. E não perderam os seus laços com a religião. Todavia, as 10 casas que foram levadas pelos assírios, além do Eufrates, acabaram se espalhando, e a profecia diz que eles andaram por vales, montanhas, e se esqueceram de seu lugar. Todavia eu, o Senhor, não me esqueci, e vou buscar um a um. Esta promessa foi feita pelo próprio Yehová, que ele iria buscar cada ovelha perdida da casa de Israel. E essa busca iniciou-se com o ministério de Yeshua quando aqui ele esteve. E ele foi específico: ide apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E há 2000 anos, esse grande mistério tem incomodado as pessoas. Recentemente, uma comissão de rabinos estiveram no Afeganistão. Existe um povo no Afeganistão que alega ser descendentes da tribo de José. Esse povo, eles habitam o Afeganistão, habitam o Paquistão e hoje eles são muçulmanos. Mas eles mantêm tradições e costumes do antigo Israel, não do judaísmo moderno. Né? E o interessante, irmãos, que eles mantêm a kasherut, mantém o casamento judaico, o israelita, da mesma maneira. E hoje são cerca de 50 milhões de pessoas que habitam aquela região. E esses rabinos, então, foram lá para testificar, para justificar se realmente era verdade. Nós sabemos de achados arqueológicos espalhados aqui na América do Sul e em outros lugares sobre essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós gostaríamos de, esta semana, tratar deste assunto com você. Nós não queremos nos alongar muito, para que não seja cansativo. Então nós vamos falar durante toda essa semana sobre as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Talvez você diga, eu sou dessas tribos porque o Brasil é Efraim. Existe aí um equívoco nesse aspecto. Por quê? O Brasil foi colonizado por cristãos novos. Os cristãos novos, na realidade, eles eram judeus, né, da casa de Judá, convertidos ao cristianismo à força. Eles eram chamados de marranos, né?
e vieram para o Brasil, se assimilaram e também, como os israelitas, esqueceram da sua origem. E hoje está um retorno muito grande por parte dessas pessoas para as suas origens judaicas e israelitas. E nesta semana eu quero tratar com você desse assunto. Todos os dias, não deixe de perder 5 minutinhos para estar com a gente. Você vai entender e vai compreender o propósito de Deus na tua vida. Shalom, shalom.